E aí, galera que vive aos pés de Jesus, beleza? Olha eu aqui de novo, Jazinho Dorta, para mais um vídeo devocional do nosso canal Aos Teus Pés. E o nosso tema de hoje é Quero Ser Grande. Quero ler com vocês então a passagem que está em Mateus capítulo 20, versos 20 a 28. Diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto que a gente acabou de ler, eu sempre considerei ele um tanto cômico. Imagina a situação: Jesus está ali reunido com os seus discípulos, de repente chega Tiago e João com a mamãezinha deles, cara. Aí a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, chega para Jesus e diz: Ô Jesus, será que dava para você colocar os meus filhos, uma à sua direita e outra à sua esquerda, no teu reino, se assentarem em trono, serem os mais importantes e tal? E nós vemos então que havia um desejo em Tiago e João de serem grandes, de quererem destaque. E Jesus então, cara, como ele sempre fazia, ele aproveitou aquela situação para ensinar uma lição muito importante para todos eles. E o primeiro ponto que eu quero abordar hoje neste vídeo é justamente isso. Eles queriam destaque. A gente não sabe exatamente o que passava na cabeça de Tiago e João naquele momento. Talvez eles pensassem que Jesus iria estabelecer um reino físico já, livrando Israel do poder de Roma. E então eles estavam querendo garantir um lugar de destaque nesse reino, serem ministros, serem pessoas importantes. Ou talvez eles quisessem mesmo ter um lugar de destaque lá no céu, sabe? Ao lado do trono de Jesus, uma à direita, outra à esquerda, e todas as hostes celestiais, os anjos, olharem e dizerem: Poxa, aqueles ali são Tiago e João, os parceiros de Jesus. Seja qual fosse a intenção deles, nós vemos que havia ali uma atitude orgulhosa. Eles queriam aparecer, eles queriam ser notados. E é por essas e outras que Jesus chamava eles de filhos do trovão, porque eram impetuosos, eram impulsivos demais. Mas Tiago e João, cara, precisavam aprender uma lição muito importante do reino. E a lição que eles precisavam aprender é o que está escrito em Filipenses 2, versículo 3, onde o apóstolo Paulo, anos depois, ele disse: Cada um deve considerar o seu próximo superior a si mesmo. E a segunda coisa que eu quero abordar hoje é o fato de que eles não tinham ideia do preço que custaria aquilo que eles estavam pedindo. E foi nesse momento, então, que Jesus começou a sua aula, ensinar aqueles discípulos lições preciosas do seu reino. Ele começou a ensinar que uma posição de destaque no reino de Deus não é simplesmente uma questão de poder, uma busca por posição. Mas o destaque no reino de Deus é uma consequência de uma entrega total e intensa. E é porque Jesus sabia que esse preço era alto demais que ele disse para eles naquele momento: Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? O cálice, Jesus se referia ao sofrimento. E o batismo era o batismo de sangue, a própria morte. E naquele momento, sem entender absolutamente nada, a única coisa que Tiago e João disseram foi: sim, nós podemos. E foi exatamente o que aconteceu. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Ele já no primeiro momento da história da igreja foi martirizado, foi o primeiro entre os seus irmãos a dar a sua própria vida por Cristo. E João, ele só não foi morto porque, como nós já falamos em um outro vídeo, você pode acessar aqui no nosso canal, no vídeo O Bônus da Cruz,
Ele recebeu uma dádiva especial de Deus, uma missão especial, e por isso ele não foi martirizado, mas sofreu perseguição, exílio e sofrimento. Mas quando eles falaram que podiam beber o cálice e podiam receber o batismo, eles não tinham a menor ideia do que eles estavam dizendo, cara. Até aquele momento, eles estavam sendo movidos por sentimentos egoístas ainda. E foi então que Jesus começou a ensinar para eles os padrões do reino, como as coisas devem acontecer dentro do reino de Deus, que é diferente de como as coisas acontecem na terra. Então Jesus começou a ensinar a eles que aqui na terra os governadores governam, eles se impõem, eles dominam e eles desejam que todos sirvam a eles. E quanto mais eles fazem isso, mais poder, mais autoridade eles têm. Mas Jesus ensinou a eles algo muito importante. Ele disse assim: isso acontece no mundo, mas no meu reino não é assim que as coisas acontecem. Se alguém quiser ser grande, esse deve ser o servo. Se alguém quiser ser importante, esse é o que mais vai servir a todas as pessoas. E o que há um tempo atrás bateu muito forte no meu coração, cara, é que nessa passagem, Jesus em momento algum ele diz que nós não devemos desejar ser grandes. Em nenhum momento Jesus disse para eles: olha, não, vocês não devem querer ser grandes, vocês devem se contentar com a posição em que vocês estão, vocês devem permanecer pequenos mesmo, e isso vai demonstrar a humildade de vocês e pronto. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus só ensinou algo para aqueles discípulos dizendo assim: aquele que quiser ser grande no meu reino precisa fazer da maneira que eu estou ensinando. Então, na verdade, Jesus não estava dizendo para aquelas pessoas não serem grandes, para aqueles discípulos não se tornarem grandes. Ele só estava ensinando como se tornar grande no reino de Deus. E foi então que aqueles homens começaram a entender que no reino de Deus, cara, quanto mais eu servir, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me entregar, maior eu vou ser, maior eu vou me tornar. E ele tinha muita moral para falar isso. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele a si mesmo se esvaziou e se humilhou e se tornou semelhante aos homens, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele fez isso, cara, ele se tornou grande. É porque ele fez isso que a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, assim como Tiago e João ouviram do nosso Senhor Jesus, assim hoje nós estamos aqui aprendendo também. Não que nós não devemos crescer, não que nós não devemos ser grandes, mas estamos aprendendo como crescer, como nos tornar grandes homens e mulheres de Deus. E a pergunta que fica para todos os cristãos é: nós estamos dispostos a ser grandes segundo esses padrões? Segundo os padrões da humildade, do serviço e da entrega? É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. E se ele te abençoou, compartilhe muito nas suas redes sociais. Deixe o seu like aí pra gente, seu joinha. Comente, faça seu comentário aqui no YouTube. E você que tem sido abençoado por esse nosso canal aqui, divulgue bastante, divulga na sua igreja, fala pro pessoal, curtir a nossa página no Face, no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal também. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, Deus abençoe e nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.